na estreia da Odisseia do Christopher Nolan e, honestamente, eu esperava um filme muito melhor do que aquele que eu encontrei. De qualquer forma, eu separei pra vocês 3 pontos positivos e 3 negativos desse filme tão aguardado. O primeiro ponto negativo é a forma como Nolan desenvolve as personagens femininas nesse filme. Sobretudo porque a Lupita teve uma fala super complicada em que ela dizia que Homero não dava muita atenção para os personagens femininas e, assim, os especialistas caíram em cima dela por conta disso, porque de fato é uma fala errada, simplesmente. Né? A trama da Odisseia ela não funciona sem as personagens femininas. Mas então eu imaginei que o filme do Nolan fosse trazer essas personagens numa luz completamente diferente, com muita vida, com muita força. E não, na verdade, as personagens femininas aqui na Odisseia do Nolan, elas estão muito apagadas em relação àquilo que elas são na Odisseia de Homero. Na Odisseia de Homero não existe movimentação de enredo sem personagem feminina. Quase tudo que acontece é motivado por alguma dessas personagens. Seja deusas como Atenas, como Calypso, seja de mulheres mesmo como Penélope, a própria Helena, a Circe, que, enfim, é um ser ali um pouco híbrido nessa feiticeira Circe, elas são fundamentais para o desenvolver dessa narrativa. Até mesmo na descida de Odisseu ao Hades, né, Odisseu fala com mulheres no Hades também, que o Nolan apagou completamente dessa cena. Então, essas mulheres que são tão fundamentais para o desenvolvimento da narrativa em Homero, no Nolan, elas participam da narrativa, é bem verdade, mas elas raramente são o motivo de algo ocorrer no filme. Em geral, elas só estão em cena enquanto algo está acontecendo. Elas não são motores dessa narrativa. Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Além disso, quando elas estão em cena, essas personagens são frias, elas não têm uma complexidade, elas são planas. Você sabe de cara o que elas querem, o que elas estão pensando, porque elas têm poucas falas, de um modo geral, e mesmo quando tem falas, não são falas assim que trazem uma riqueza nessas personagens. São falas um pouco previsíveis. Eu acho que tem uma previsibilidade muito grande dessas personagens no filme do Nolan que não existe na Odisseia do Homero. E isso é uma grande perda. Além disso, na Odisseia do Nolan, parece que as únicas pessoas capazes de sentir desejo sexual são os homens, né? Que são os pretendentes ali da Penélope. Porque as mulheres mesmo, elas não parecem demonstrar nenhum interesse nesse sentido. Não só interesse, elas não parecem desejar nada. Parece que elas simplesmente estão no filme. E isso não é, em hipótese alguma, o que ocorre no livro. Né? Homero tem episódios eróticos, de fato, né, em que Calypso, por exemplo, se enfurece com Hermes, quando Hermes diz que Zeus está mandando Calypso deixar Odisseu sair de lá, né, sair de sua ilha. Ela fala, mas vocês são muito engraçados, né? Porque quando qualquer deusa se envolve com um mortal, vocês vêm correndo aqui para tirar o mortal da gente. Você tá vindo aqui tirar Ulisses de mim só porque eu me deitei com ele? Que palhaçada é essa? Eu vou obedecer a ordem porque Zeus é o rei dos deuses, mas isso aqui é uma palhaçada. Vocês são muito cruéis, né? E ela libera. Além disso, a Circe também, né, que no filme é uma personagem interessante, só que assim, não tem nem de perto a mesma complexidade da Circe da Odisseia, né? Da Odisseia de Homero, eu digo, né? Porque a Circe, no poema, depois que ela transforma os homens de Odisseu em porco, Hermes encontra com Odisseu, dá lá um antídoto pra ele, porque Circe vai tentar envenená-lo também, enfim. Mas fala pra ele, olha, Circe vai te levar pro quarto depois que você fizer tudo isso que eu tô mandando. Vá com ela, né? E Odisseu é desprovido de desejo nesse caso. Né? Ninguém pergunta se Odisseu quer, percebe? Circe, depois que ela cede a Odisseu, porque Odisseu põe a espada no pescoço dela, né, e exige que ela transforme os homens dele de volta em homens, né? E ela fala, tá, tudo bem, né? E ela faz isso e leva Odisseu pro quarto. E fica com Odisseu lá como amante por um ano, praticamente. Né? Então são mulheres assim, que desejam sexualmente, né, no caso do poema homérico. No caso do filme do Nolan, elas são só objetos de desejo, quando muito. Então isso também é uma questão. Quer dizer, toda a forma como o Nolan vai representar as personagens femininas fica muito achatada. Ele tira toda a complexidade que tem essas personagens. E isso pra mim foi um ponto muito fraco do filme. Um outro ponto fraco que é fundamental pro filme é o próprio Odisseu.
Né? O Odisseu também é uma personagem que fica achatado. O Odisseu vira basicamente um veterano do Vietnã. Ele é um veterano de guerra. Ele mesmo se apresenta assim. Né? E parece que tudo que ocorre com ele é uma espécie de estresse pós-traumático por conta das coisas que ele fez em Troia. Né? Por conta do resultado do seu plano do cavalo de madeira. Então, assim, é uma pena porque é uma personagem que é conhecida por ser muito complexa, é conhecida por ser muito astuciosa, por ter sempre uma artimanha sendo feita, por enganar, por mentir, por ser inteligentíssimo, né? E que o Nolan pega, achata e transforma em mais uma versão daquele herói torturado de guerra que a gente já viu em 30, 40, 50 filmes hollywoodianos. Né? Isso pra mim foi uma grande perda desse filme. Além disso, a relação de Odisseu com os deuses é muito problemática. Né? Porque Odisseu parece ali um pouco ateu durante parte do filme, que não faz o menor sentido. Né? E ao mesmo tempo ele conversa ali com Atena, mas uma Atena que a gente não sabe se existe ou não existe, enfim. E é meio assim, um Odisseu que desafia os deuses, um Odisseu que não se importa com os deuses. Isso não faz o menor sentido pro texto homérico. E até aí, você pode me dizer, com toda a razão, que o Nolan tem toda a liberdade artística para fazer o que ele bem entender. Ele tem, é verdade. A questão só é o seguinte: ele faz uma alteração dessa, e o que ele ganha com isso? Quer dizer, em que isso contribui para o seu filme? Em nada. Em nada. Isso só tira coisas do seu filme. Tira coisas do enredo. Então, isso eu achei bem complicado. Então, esse achatamento das personagens femininas e do Odisseu, eu achei que foram pontos muito negativos no filme do Nolan. Um outro ponto negativo, mas que já era um pouco esperado, infelizmente, né, foi a ausência dos deuses. Né? Já tinham me dito que o Nolan gosta de fazer um cinema mais realista, em que ele não é muito chegado em elementos que ele considera fantásticos, maravilhosos, etc. Né? Só que é o seguinte, vamos lá. Vamos dizer que o Nolan tivesse retirado os deuses da sua adaptação da Odisseia para atingir esse realismo e para extirpar a Odisseia de todos os elementos fantásticos. Veja, ele teve que manter Ciclopes, ele teve que manter sereias, ele teve que manter Scylla, ele teve que manter Caríbides, teve que manter Circe, manteve tudo isso. Será que os deuses realmente seriam o problema para esse realismo do Nolan? Certamente não. Né? Os deuses são motores do enredo e causadores de complexidades no enredo de Homero. Quando ele tira esses deuses, ele precisa pôr algo no lugar para que essa complexidade se mantenha, e ele não põe. Então, o filme todo fica um pouco sem graça, fica uma Odisseia um pouco fria, enquanto que a Odisseia de Homero é um poema muito vivo, tem sempre algo diferente ocorrendo, por mais que o do Nolan sempre tem algo ocorrendo também. Né? Mas a questão, assim, a Odisseia do Homero, a presença dos deuses, ela é sempre um fator de quase que de inquietação no enredo, né? Porque os deuses eles intervêm ativamente no que está acontecendo. Eles determinam coisas. O Poseidon ativamente causa um naufrágio. Zeus manda raio, sabe? Esses deuses, a Atena participa do massacre dos pretendentes. Né? São deuses que estão ali ativamente participando. Quando você tira esses deuses, você também perde um tanto da intensidade da ação. Então, isso para mim foi um problema. E eu acho também que nessa presença um pouco dúbia dos deuses, em que você vê e fala, será que a Zendaya é a Atena ou não é? É um delírio ali do Odisseu, né, causado por estresse pós-traumático, né? Será que é Poseidon mesmo que está causando um naufrágio? Ou é só um naufrágio pura e simplesmente, né? Todos esses elementos, assim, de uma presença dúbia dos deuses, me parece, na verdade, apontar para um etnocentrismo enorme. Porque a ideia de que isso seja necessário porque a nossa audiência não lidaria bem com a presença dos deuses, ela é fajuta, ela não faz o menor sentido. Nossa audiência lida muito bem com a presença de deuses nórdicos, de deuses gregos e romanos. Não tem problema nenhum com isso. Né? Vários filmes colocam esses deuses e funcionam. Então, tirar isso e deixar essa presença meio que causa dúvida sobre a existência ou não desses deuses, né? É só mais uma forma de impor a nossa visão de mundo para aquele mundo antigo. É legítimo, o Nolan pode fazer isso.
Só que a questão é sempre a mesma. Se você faz isso, o que você ganha com a sua adaptação? E nesse caso, eu acho que ele não ganha nada. Ele não conseguiu fazer com que isso fosse um ganho para o seu filme. Para mim, isso fica como um ponto negativo. Bom, vamos então para os pontos positivos, porque eles existem. Primeiro é importante dizer que A Odisseia é um bom filme. Eu esperava mais, mas ela é um bom filme. Vale a pena assistir esse filme. E um dos motivos pelos quais vale a pena assistir esse filme é justamente a questão visual. É um filme muito impressionante do ponto de vista visual. A fotografia é linda, o Nolan insiste, em filmar tudo com tecnologia IMAX, e eu não sou, só para que fique claro, eu não sou crítico de cinema, eu não entendo as especificidades do que isso implica. O que eu sei é o seguinte, eu sou plateia frequente de cinema, eu estou sempre vendo algum filme. E, assim, a experiência de assistir esse filme foi visualmente impactante para mim. Então, isso foi realmente um ponto muito alto do filme. Inclusive, se você tiver condições de ir numa sala IMAX para assistir, compensa. Nesse sentido visual, vale muito a pena. É uma experiência assim, muito bonita. Então, recomendo demais isso. Isso é um ponto positivo muito importante, obviamente, para uma produção audiovisual. Outro ponto muito positivo desse filme é o aspecto auditivo dele, Se o aspecto visual é muito bom, o auditivo também é fundamental. Assim, a trilha sonora é muito rica, a presença de instrumentos ali diferentes no desenrolar do filme também soa muito bem. O filme todo soa muito bem. Isso foi muito bom, foi muito gostoso nesse sentido. Valeu a pena pela experiência. A experiência auditiva desse filme ela é muito boa também, além da experiência visual. Novamente, para uma obra audiovisual, isso é muito bom. Eu não sou qualificado para discutir nada, absolutamente nada específico em relação a isso, mas enquanto plateia, essas duas coisas me impressionaram bastante. E para não dizer que eu não elogiei nada na adaptação que o Nolan fez dos episódios da Odisseia, no enredo dele, tem um fator ali que eu acho que merece sim um elogio, que é o que ele fez com o episódio das sereias. É bem verdade que as sereias da Odisseia eram ali um híbrido entre mulheres e aves, e ele não fez isso. Mas também eu entendo perfeitamente ele não fazer. Eu acho que isso causaria ali uma confusão no público e que talvez ele não quisesse gastar tempo ali para explicar. Então, tudo bem. Mas a escolha que ele fez de deixar o Odisseu amarrado lá no mastro do navio, sem a cera no ouvido, mas todos os seus homens, incluídos nós nessa lista, quer dizer, toda a plateia também tá ali com cera nos ouvidos, Então, o Odisseu tá ouvindo o canto das sereias, mas a gente não. Eu acho que foi uma sacada muito boa de adaptação desse enredo, Porque com isso, primeiro que ele deu um espaço formidável para o Matt Damon poder mostrar o que ele conseguia fazer, Eu acho que ele mostrou bastante, acho que foi um ponto alto da atuação dele nesse filme. Mas assim, a gente fica vendo o Odisseu reagir ao canto da sereia. Seja através de um riso maravilhado, seja através de um choro desesperado. Isso tudo está acontecendo ali na expressão do Odisseu e nós só podemos ver essa reação. Então, não ouvimos o canto da sereia, mas vemos o que o canto da sereia faz com o homem. Isso eu achei um momento alto da adaptação da Odisseia do Nolan. Realmente vale a pena isso ser mostrado, vale a pena isso ser ressaltado aqui. Então qual é a minha conclusão sobre esse filme? É um bom filme, é um filme que se sustenta enquanto obra independente da de Homero. Vale a pena assistir. Eu assisti, eu provavelmente assistirei novamente, com amigos, enfim. Então assim, compensa ver. É uma boa adaptação da Odisseia? Eu não acho. Eu tenho problemas com essa adaptação do Nolan. Eu acho que ela perdeu quase tudo aquilo que faz a Odisseia ser uma história interessante, sabe? Ela abriu mão de tudo isso para que tudo ficasse reduzido a um homem torturado que nós já vimos 500 vezes no cinema. Então, infelizmente, parece que faltou criatividade na adaptação da Odisseia, enquanto conceito. Mas
é um bom filme ainda assim. Recomendo que veja. Se esse filme servir para que algumas pessoas cheguem até a Odisseia de Homero, maravilha. Então, se você, inclusive, quiser ler a Odisseia de Homero, eu vou deixar o link aqui na descrição dessa tradução aqui, né, que é do Frederico Lourenço, que é um professor português. É uma tradução muito boa, muito acessível, né? Então, vale a pena ler. E para quem não tem familiaridade com os clássicos, eu acho que hoje ela é a mais acessível do mercado que a gente tem, né? E para quem tem também ela é uma excelente tradução. E além disso, vou deixar o link para o Guia de Leitura da Odisseia, de Homero, da Juliana Ragusa, publicado pela editora Minema, porque é um guia muito bom em que a Juliana vai comentar ali passo a passo do poema. Então, quando você estiver lendo a Odisseia, deu uma dúvida, olha no guia, né, para você conseguir ir acompanhando o poema. Vou deixar ali. Então, se você vai ler a Odisseia de Homero por conta da adaptação do Nolan, maravilha, o filme já contribuiu demais para sua vida. Agora, sobre a Odisseia do Nolan em si, eu acho que mais uma vez Hollywood provou pra gente a sua incapacidade de não transformar tudo aquilo que toca em espelho de si mesmo. É isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você siga aqui o canal, curta, compartilhe, mande para os amigos. Se você concorda comigo, ótimo, deixa um comentário aqui dizendo que sim. Se você discorda de mim, ótimo também, deixa um comentário aqui falando por que você discorda. Quem sabe eu ainda não faço um vídeo depois comentando os comentários, se eles vierem em número suficiente, tá? Mas é isso, obrigado pela companhia e até o próximo.